Amados irmãos, amadas irmãs, agora nós entraremos em uma porção muito doce a respeito do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Como nós já vimos desde o início, em todo o nosso serviço, o amor deve estar presente. Não um amor que foi gerado em nós devido ao nosso mérito, mas um amor que foi gerado em nós por causa do amor com que o nosso Senhor nos amou. Ele nos resgatou, Ele nos deu sua vida e nos levou para sua casa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa porção é uma porção extremamente doce. Esta é uma porção na qual o Senhor conta a nós, revela a nós o processo, os passos do nosso relacionamento com Ele. Vamos então penetrar nos sentimentos mais profundos que há nessa porção. Aqui nós podemos ver um servo ocupado na lavoura. A lavoura se refere à obra do Evangelho. Esse servo sai para semear e sai para cuidar da lavoura. Então, é um trabalho de evangelização. E o versículo continua: ou em guardar o gado, é o serviço de apacentamento. O nosso serviço ao Senhor tem esses dois aspectos, a evangelização e o apacentamento. A evangelização ligado ao Evangelho da graça e o apacentamento ligado ao Evangelho do reino, porque é para que essas vidas que foram geradas cresçam, sejam alimentadas. Agora, nós vemos esse servo que faz esse trabalho e quando ele termina esse trabalho, é um trabalho diário. E quando ele termina o trabalho, volta para casa, o Senhor não vai falar para ele: senta e come. Não. Aqui nos mostra o devido processo. O Senhor diz: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me. Então, aqui nós vemos que o Senhor deseja que o servo o sirva primeiro. Daí ele diz: então, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Então, ele está dizendo: você, ao voltar da sua obra no campo, primeiramente você deve me servir, depois você come e bebe. E ainda o versículo 9 diz: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Ele tem que agradecer ao servo. Essa não era a obrigação do servo. Ele não precisa agradecer. E o versículo 10 diz:
assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, agora vamos ver em detalhes esse sentimento do relacionamento entre o servo e o seu senhor, depois que o servo cumpre a tarefa diária. Aqui diz que nós devemos nos cingir, nós devemos preparar a ceia para o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que depois de nós servirmos as pessoas, nós temos que trazer esse fruto do nosso serviço para o desfrute do Senhor. Nós trazemos para a satisfação do Senhor. Nós nos cingimos, nós preparamos o alimento que dá a satisfação para o Senhor. E nós servimos o Senhor. Que o resultado do nosso serviço seja para o gozo do nosso Senhor. O que nós fizemos, primeiramente, deve ser para o gozo do nosso amado Senhor. Não podemos ser aqueles que trabalham muito e se esquecem de ter comunhão com o Senhor após ter feito a sua tarefa. Não podemos esquecer de louvar e adorar o Senhor, ter comunhão pessoal com Ele. Quando nós estamos ali trabalhando, nós nunca podemos nos esquecer que depois do trabalho, depois da nossa tarefa, ligado à obra do Senhor, nós temos que ter comunhão com Ele. Nós temos que servi-lo, ofertar Cristo para Deus. Não é bom isso? Não é doce? Não é maravilhoso? Não podemos esquecer do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Estar envolvido somente numa obra. Eu não posso ser aquele que depois de ter trabalhado o dia inteiro, eu chego em casa e digo, eu estou muito cansado. E eu deixo o Senhor de lado. Eu não fui falar para o Senhor a história do meu dia, o que aconteceu. Olha, o Senhor sabe a hora que Ele deve nos dar o descanso. Ele vai nos dar do modo dele e quando Ele achar adequado. Nós não devemos ser aqueles que pensam, não, eu trabalhei muito, eu mereço descanso. Não, depois de ter servido aos homens, eu tenho que servir a Deus, trazer o fruto para o desfrute do Senhor. Nós, nessa porção, vemos que o Senhor se importa com isso. Não somos pessoas somente preocupadas com a obra. Nós nos preocupamos com o nosso Senhor, com o nosso relacionamento, com a nossa comunhão íntima. Nenhum de nós deve ficar esperando que ao voltar da obra o Senhor diz, vai, senta para comer. Sabe de uma coisa? Depois de termos servido aos homens, servimos ao Senhor. E somente depois de termos servido aos homens e ao Senhor, nós podemos nos sentar e haverá tempo suficiente para nós desfrutarmos do alimento que o Senhor nos dá. Vai ter tempo suficiente para comer. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, é um privilégio servir o Senhor, preparar alimento para o Senhor. Depois a gente come e bebe. O Senhor em primeiro lugar, não é o nosso conforto em primeiro lugar. Depois de termos servido ao Senhor, nós vamos comer a mesma comida que o Senhor comeu. Primeiro, o Senhor. E outra coisa, o nosso sentimento nesse serviço é: eu sou inútil.
Se teve algum resultado, foi porque o Senhor me deu da sua vida. Eu fiz por meio da vida divina. Eu fiz por meio dos dons que o Senhor me deu. Eu fiz por meio de tudo que o Senhor colocou à minha disposição. Então eu sou servo inútil. Nada veio de mim mesmo. Tudo veio dele. Nós podemos nos lembrar Davi orando para o Senhor, quando estava ofertando para o Senhor, ele disse, tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Então, o nosso serviço é o quê? O Senhor nos deu tudo primeiro, para nós o servimos. O nosso serviço é tirar de uma mão do Senhor e colocar na outra mão. Por isso que nós somos inúteis, porque tudo é dele para ele. Não devemos ter o sentimento de que o mérito é nosso. Nunca ter o sentimento de que o Senhor está devendo algo para nós. Se nós fazemos algo, é por Cristo, porque amamos o Senhor. Muitas vezes fazemos as coisas e as coisas ficam aquém do que deveria ser. E outra coisa, o Senhor nunca vai nos dar trabalho em excesso. E nós servimos, é por amor. Ele merece o nosso amor. E aí, por isso que esse sentimento de sermos servos inúteis é um sentimento que reina em nossos corações, porque tudo veio dele e para ele. Quando os nossos corações estão corretos diante do Senhor, nós servimos, nos sentimos felizes pelo privilégio de poder servi-lo. Nós nada somos, ele é tudo para nós. Essa deve ser a nossa história e esse deve ser o nosso testemunho. Quando alguém perguntar, que nós falemos, essa é a história entre o meu Senhor e eu. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.